Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vou pedir para vocês aguardarem quem for entrando alguns minutinhos, que a gente já vai iniciar a nossa live. Também aguardar o professor Ângelo Roncalli, que vai participar comigo dessa conversa sobre ventilação mecânica, né, sobre manejo ventilatório e Covid-19. Então, pedir para vocês aguardarem 2 minutinhos que a gente já vai iniciar a nossa live, tá ok? Quem for entrando já dá o feedback para nós, como que tá som, como que tá a imagem, tá? Vai falando de onde vocês são. Quem tiver dúvida. Olá, professor. Boa noite, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bom? Tudo bem. Pedi para a gente aguardar, deixa eu só ajustar aqui o meu vídeo. Aí, pronto. Bom, pedi para o pessoal aguardar 1 minutinho, só para o pessoal que está conectando, e a gente Tranquilo. já inicia o nosso bate-papo. Pedir para vocês só darem feedback como que tá o meu áudio, como que tá o áudio do professor Ângelo, como que tá o áudio, se está travando, se está ok. Tudo bem aí, pessoal? Legal, bom, já vi vários alunos nossos das pós entrando por aqui, aluno da turma 1 da Hospitalar, a Camila, da turma 4, a Luana, da turma 5, a Naihara, quem mais por aqui? Enfim, muita gente entrando. Na verdade, o... essa é uma das lives, eu acho que mais esperadas aí dentro de todo esse processo, que talvez seja um dos temas que mais tem gerado dúvida, mais tem gerado debate nas redes sociais, né? Então, acredito que a gente vai ter um tempo aí muito proveitoso. Como eu comentei, quem for tendo dúvidas, pode ir mandando que a gente vai, dentro dessa 1 hora, tentar responder o máximo de dúvidas possível, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Campos, sou fisioterapeuta, especialista em neurologia adulta e unidade de terapia intensiva, sou diretor acadêmico aqui da Fisioterapia Campus e vou moderar essa live junto com o professor Ângelo. Por favor, professor, se apresente. Boa noite a todos. Primeiro, Paulo, obrigado pelo convite. Eu sou Ângelo Roncalli, fisioterapeuta de formação, sou mestre em pneumologia pela Unifesp, sou fisioterapeuta de 2 hospitais, Maceió e Alagoas, sou membro da European Respiratory Society e agora também participando de um grupo internacional de ventilação mecânica chamado IVENT, que é uma iniciativa de médicos, né? Só temos, na realidade, eu e o colega Rodrigo Adasmi, do Chile, que somos eu fisioterapeuta e ele kinesiólogo, né? Todos os outros são médicos, mas é uma grande parceria para tentar ajudar nesse momento do Covid. Legal. Bom, professor, já vou iniciar já logo puxando Dando pancada, né? o assunto. Na verdade, se a gente for esperar para poder chegar no tema, na hora que chegar no finalzinho, não vai ter tempo da gente poder debater. Mas uma das coisas que a gente mais vinha conversando ao longo dos últimos anos dentro da ventilação mecânica era a estratégia recruto, não recruto, né? Então sempre se houve aquela dúvida de recrutar ou não. E quando se começou, logo os primeiros pacientes irem para a ventilação mecânica com a Covid, é um assunto que veio à tona, né? E queria que o professor falasse um pouquinho. E esse paciente é um paciente que responde bem a esse recrutamento? Ele não responde? Vale a pena a gente fazer? Que estratégia usar? Tá, Paulo. Bom, vamos lá. É importante dizer o seguinte: nós estamos aprendendo. Ninguém tem a verdade absoluta do Covid, né? Então, a cada dia a gente pensa uma coisa, a gente raciocina, faz um raciocínio fisiopatológico da doença, mas enfim. Hoje há mais perguntas do que respostas, essa é a verdade. Uhum. Então, não há também estudos ou grandes trials randomizados, controlados, específicos para a Covid. O que a gente tem
é a experiência da SARA, da síndrome do desconforto, vamos dizer assim, tradicional. Só que essa doença, apesar da classificação de Berlim, se nós pegarmos ao pé da letra a classificação de Berlim, tudo é SARA, né? Um doente hipoxêmico, com infiltrado bilateral no raio-x, mas o comportamento mecânico tem fases diferentes. Porque recentemente o Gattinone chamou de fenótipos, e isso pegou, né? Porque tudo que o Gattinone fala pega no vento, né? O Gattinone tem um toque de Midas. Mas a gente ainda tem muitas dúvidas sobre isso. E aí, o que a gente imagina é o seguinte, olha, a doença tem duas fases distintas. Na primeira fase, é uma doença com uma profunda hipoxemia, mas com uma complacência beirando a complacência normal, se não normal. Então, nessa fase, nos parece que há muito mais um distúrbio da relação VQ por conta de alterações vasculares. Tem uma hipótese muito interessante que surgiu agora, né? Todo mundo ouviu falar desde o começo na questão dos receptores ACE2, né? Da enzima conversora da angiotensina. Então, o que se pensa hoje? Como o vírus tem afinidade por esses receptores, o que acontece é que há menos receptores disponíveis. Esses receptores eles também exercem uma ação inibitória sobre uma substância chamada bradicinina. Tá? A bradicinina é um potente vasodilatador, além de ser um potente mediador inflamatório. Ou seja, eu começo a ter um grande distúrbio de ventilação-perfusão porque o reflexo de vasoconstricção hipóxica ele é inibido. E isso leva a uma hipoxemia profunda, justamente por essa disfunção ventilação-perfusão. Então, esse é um caminho. Né? Então, a gente pensar que nessa primeira etapa eu tenho mais esse componente vascular do que o componente pulmonar. E aí vem outro conceito que a gente aprendeu recentemente, que alguns pacientes cursam com o que a gente chama de silent hypoxemia, ou hipoxemia silenciosa. Você vai ver um doente hipoxêmico mais tranquilo. Uma coisa que acontece muitas vezes com doente crônico, nossos doentes crônicos, né, que às vezes dessaturam, mas estão tranquilos. Por que isso? Porque, primeiro, eles não têm uma carga mecânica resistível elástica a ser vencida importante. O pulmão tem uma complacência normal. Então, ele não entra em dispneia para vencer essa carga mecânica. Ele tem um distúrbio de ventilação-perfusão, basicamente. E aí, nesse momento, PIPs elevadas talvez sejam extremamente deletérias para esse doente. Tá? Não é o momento de usar PIP elevada nesse doente. Ao longo do curso clínico da doença, esse perfil tende a mudar. A grande pergunta é, ele muda em todos os pacientes? Não. Em alguns pacientes ele não muda, mas em outros ele evolui para um perfil característico da SARA que nós conhecemos. Né? E aí com áreas de colapso, todo aquele padrão que a gente já conhece. Nesse momento, é o que o Gattinone chamou de fenótipo H. H de high, né? Alta. Então, alta recrutabilidade, alto peso pulmonar, um pulmão mais edemaciado, um pulmão mais úmido, e alta relação ventilação-perfusão. Então, nesse momento, o pulmão se mostra mais recrutável. Mas eu posso realizar em todos os meus pacientes nesse fenótipo a manobra de recrutamento alveolar? Não, porque não é a primeira opção. A primeira opção é de pronar esse doente. Então, a minha primeira opção, e o que eu tenho forte evidência, é da ventilação prona. Só que, assim, o que a gente tem que levar em conta é, a partir do momento que eu tenho muitos pacientes de COVID em situação semelhante, às vezes eu não tenho staff, eu não tenho pessoal suficiente para estar pronando todos esses doentes. E aí você pode recorrer a uma manobra de recrutamento como uma forma de reduzir os ciclos de prono. Tá? Então, não consigo estar pronando. O que a gente tem visto é pacientes que precisam de vários ciclos de prona, precisam ser pronados. E, às vezes, eu não tenho condições de profissionais, técnicas de estar fazendo isso. E aí pode-se recorrer como uma forma de diminuir o ciclo de prona. Mas acho que a grande verdade é que a manobra de recrutamento ela não deve ser sistemática e nem deve ser um padrão sequencial para todos os pacientes.
Então, quem é o paciente que eu preciso recrutar? É aquele paciente que, apesar dos ajustes ventilatórios, permanece com a relação PO2-FeO2 abaixo de 150. E que eu não consigo pronar. Esse é um ponto. O outro é o paciente que não respondeu à prona. E eu tenho que entrar com estratégia de resgate. Olha, eu não tenho ECMO, eu não tenho óxido nítrico, eu não tenho mais nada para fazer. Então, bom, vou tentar recrutar. É um resgate. Tá? Mas, assim, principalmente quando as pessoas não têm a expertise suficiente para avaliar o potencial de recrutamento. Né? Existem métodos para avaliar o potencial de recrutamento. Quando não se tem essa expertise, é necessário um pouco mais ainda de cuidado, de ser mais criterioso com isso. Então é importante que as pessoas entendam o seguinte: não há uma receita de bolo a se seguir. Nunca foi tão importante a individualização. Nunca. Nunca foi tão importante a expertise de avaliar caso a caso. Não há uma receita. Isso é muito interessante, Paulo, porque é muito comum. Eu tenho a minha página, meu perfil no Instagram, minha página no Facebook, mas também sigo outros colegas. E é muito interessante que eu vejo, às vezes, a mesma pessoa, ela pergunta uma coisa, a mesma coisa, a 10 pessoas diferentes. E aí diz assim, olha, mas fulano disse que era assim, ciclano disse que era assim. A pessoa tem que entender que ninguém são condutas. Ninguém tem a verdade absoluta. Ninguém. Ninguém vai estar totalmente certo ou totalmente errado. Então, Se a gente for pegar, se a gente for pegar esse gancho, a gente pega mais ou menos o que a gente sempre discutiu sobre ventilo a pressão ou ventilo a volume. Né? E talvez um dos estudos que mais bem elucidou isso daí foi falando, você ventila o que você está acostumado a ventilar e que você tem habilidade para ventilar. Né? Então, infelizmente agora, nesse momento, uma aluna me mandou uma mensagem perguntando assim, eu queria um guia para poder ventilar Covid. Eu falei só, o guia chama fisiologia respiratória. Falei, estuda fisiologia respiratória. Falei que você não vai manejar a doença, você vai manejar os sinais clínicos. Tanto que eu acho que hoje a nossa ideia desse bate-papo é falar assim, frente às evoluções que a maioria desses pacientes tem, que estratégias ventilatórias a gente pode tomar, né? Mas infelizmente tem pessoas que querem aquilo travado, e a gente sabe que ventilação mecânica nunca foi assim. Agora, então, menos ainda, né? Pois é. Teve uma pergunta que me fizeram hoje, interessante. Olha, professor, então, assim, eu tenho ouvido falar que essa hipoxemia é muito consequência do shunt, mas não pode ser espaço morto, né? Aí onde que você vai buscar a resposta para isso? Está no guia? Não está. Olha, não, provavelmente não, porque se eu tivesse um espaço morto tão substancial, eu teria alguma alteração do clearance de CO2. E aí o que você vê nesses doentes, inicialmente, é uma insuficiência respiratória essencialmente hipoxêmica, não hipercapnica. Então pode haver alguma formação de espaço morto? Pode, mas não é, nesse momento, o mecanismo prioritário da hipoxemia. Então, o que a gente tem realmente é shunt, alterações cardíacas importantes, inclusive shunt direita e esquerda cardíaca. A gente tem discutido muito presença de forame oval, enfim. Tem outros fatores que a gente tem que levar em conta também, tá? Então, basicamente, é isso. Não vai ter receita, né? Essa pessoa que pediu a receita, infelizmente, ela vai ficar sem a receita, porque não tem. E como é uma aluna que eu tenho, né, já é uma aluna nossa há muito tempo, já fez cursos, já foi aluna nossa de pós, eu mandei a foto do EST para ela. Para quem não conhece o EST, fisiologia respiratória. Eu falei, ó, tá aí, ó. A receita tá aí. Eu falei, dá uma lida que provavelmente a gente vai encontrar. Ela deu risada, porque na verdade no começo da pós a gente já fala para os alunos, gente, livro de cabeceira, né? Sim. E eu acho que tudo isso que está acontecendo trouxe à tona o que nós já, professores, a gente vem falando há muito tempo, gente. Estudem principalmente a base, né? Estudem fisiologia, estudem biomecânica. Na live que eu estava conversando com o professor Matheus Esquiva, a gente basicamente falou de biomecânica. Né? Não tem como você falar de treinamento muscular respiratório se a gente não pensar em biomecânica ventilatória. Né? Isso. E é isso que eu acho que tem que ser o nosso norte daqui para frente. Mas como o professor mesmo já comentou,
tudo que o Gattinone joga dá a repercussão que dá. O pessoal está perguntando muito dessa questão dos fenótipos, né? Aham. Como que a gente poderia caracterizar esses fenótipos? Bom, vamos lá. Primeiro, o que são fenótipos? O que a gente conhecia e o que a gente sabia da SARA eram dois fenótipos chamados de hiper e hipoinflamatório. Dois fenótipos diferentes e que agora o Gattinone resgatou como fenótipo L e fenótipo H. Então, o fenótipo L é um paciente que tem uma complacência normal, muito próxima do normal, e assim L de low, né, ou baixo. Então, como ele tem um pulmão muito próximo do normal, ele é potencialmente não recrutável. Ele tem uma baixa recrutabilidade. Além disso, ele tem um baixo peso pulmonar, porque o problema dele basicamente não é edema. Então, não é aquele pulmão úmido que se vê na SARA. E uma baixa relação ventilação-perfusão. Na realidade, ele tem um distúrbio de ventilação-perfusão. O fenótipo H é um fenótipo contrário. É muito mais próximo de uma SARA tradicional do que o fenótipo L. Então, é um paciente altamente recrutável, porque ele tem uma lesão pulmonar mais homogênea e não heterogênea. Ele tem um peso pulmonar maior, ele tem mais edema, né? E ele tem uma alta relação ventilação-perfusão. Então, assim, o que a gente gerencia desses fenótipos? O que a gente pensa desses fenótipos, né? Eu fiz até um comentário sobre isso hoje, baseado numa imagem de um estudo que ainda vai sair, que assim, bom, e aí, bom, você, de novo, né? Quem sou eu para falar do Gattinone? Se você falar do Gattinone em rede social, você leva pancada, né? Basicamente isso. Tecnicamente, do ponto de vista da definição de Berlim, os dois casos são síndrome de desconforto, porque os dois casos cursam com hipoxemia, relação PF menor do que 300, com infiltrado bilateral. Então, os dois casos, tecnicamente, são síndrome de desconforto. Mas a gente pensa que talvez o primeiro caso, o fenótipo L, não seja ainda uma SARA, uma pneumonia viral com uma grande lesão endotelial. Basicamente isso. E é interessante porque nesses casos, a lesão endotelial e a cascata de coagulação vem antes da piora clínica, o que é diferente da SARA tradicional. Tem um estudo interessante que ele mostrou que o dedímero ele aumenta bem antes da piora clínica. Então, essa cascata de coagulação ela vem antes da piora clínica do doente. Isso não é comum na SARA normal. Tá? Então, assim, tecnicamente, do ponto de vista da definição de Berlim, os dois casos são SARA. Mas não dá para tratar os dois casos, do ponto de vista de ventilação, não dá para tratar os dois casos da mesma forma. Não é a mesma ventilação. São ventilações, formas de ventilar totalmente diferentes entre os dois fenótipos, se é que podemos chamar assim. Tá? É isso que a gente tem que ter em mente. Uma coisa que se aplica em um, não aplica-se da mesma forma em outro. Talvez a estratégia protetora ela seja a mesma, obviamente. Eu vou usar volume corrente baixo para todo mundo, eu vou manter delta de pressão menor do que 15, eu vou manter pressão de platô menor do que 30, mas principalmente do ponto de vista da PIP, eu não vou poder... Um caso eu vou ter que usar PIPs mais baixas, no outro eu vou ter que usar PIPs mais elevadas, talvez. Esse é o grande gap da questão. Legal. E, professor, já perguntaram, já que já passou um monte de pergunta aqui, mas uma que foi meio que um consenso nas perguntas foi a questão da prona. Algumas pessoas perguntando do que agora estão dizendo de prona precoce, que é você pronar esse pacientes antes dele evoluir para uma intubação orotraqueal, se isso tem evidência e o que isso isso tem se mostrado. E a gente fala muito de ciclos de prona, né? Então você ter o pronar não é você colocar o paciente de bruço e deixá-lo ali de forma contínua, exatamente. Então a gente se preocupa muito com essa questão de
e eu acho que o professor tocou num ponto que é importantíssimo. Não adianta você pensar assim, vou pronar porque agora eu estou com uma equipe que consiga pronar o paciente. Não, você tem que identificar se você vai ter depois equipe para tirar esse paciente do prona, se você tem uma equipe que está acostumado a conduzir um paciente que está pronado, tudo muda no ponto de vista de assistência multidisciplinar para esse paciente. Então, o prono precoce, uso, não uso, e como que eu posso pensar nesses ciclos de prona? Tá, vamos lá. O que a gente tem sobre a questão da prona, da awake prone, né? Que é a prona acordada, normalmente chama isso. A gente tem alguns trabalhos, alguns, se eu não me engano são 3, mas com N muito pequeno, 20 casos. Tem um, inclusive, do grupo mexicano que tem apenas 6 casos. Desses 6 casos, 3 não foram entubados, 3 foram entubados. Então é 50%. É um cara ou coroa, é jogar uma moeda para cima. Né? É uma casuística muito pequena para que a gente tenha tire disso qualquer evidência mais forte. Pode-se tentar? Pode. Desde que, como você falou, a gente tem um limite para isso. Tem um estudo publicado ano passado, muito interessante, que ele diz o seguinte, olha, a cânula nasal de alto fluxo, pela sensação de conforto que ela proporciona, ela pode mascarar uma piora clínica. Essa prona acordada, ela pode ter o mesmo sentido. Ela pode realmente, ao pronar, obviamente, eu vou promover efeitos de redistribuição de fluxo sanguíneo, de homogeneização de gradiente de pressão. Beleza, isso pode melhorar a oxigenação. Ótimo. Isso pode melhorar o desconforto. Sim. Mas o curso clínico da doença segue. Então, a grande pergunta é, eu vou estar atrasando a intubação? Eu tenho forte evidência do desfecho principal? Porque às vezes a gente está olhando assim, olha, pronei o paciente, ele ficou super tranquilo e a saturação melhorou. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, esse doente está sendo intubado menos? Esses doentes estão ficando fora da ventilação invasiva? Essa é a pergunta. Eu tenho algumas experiências de algumas pessoas que me questionaram isso quando eu fiz um post e depois 4 pessoas disseram, a pessoa evoluiu para intubação. Então eu acho assim, que a gente tem que... Pode tentar? Pode, óbvio. Mas eu tenho que ter um deadline. Eu tenho que ter um ponto que eu digo, olha, não dá. Tá? Porque o grande problema é atrasar a intubação. É retardar a intubação. Talvez esse seja o problema. Então, não dá para deixar esse paciente lá e abandonar o doente, como você bem disse. Eu tenho que estar ali monitorizando saturação, padrão respiratório, né? E como esse doente vem evoluindo. Porque se esse doente começa a piorar, imediatamente ele vai ter que ser intubado. Então, talvez esse seja o grande problema. Já a prona tradicional com paciente intubado está bem definida, né? Qual é o critério que eu tenho para pronar o doente? Quando eu tenho uma relação PF abaixo de 150, a despeito dos ajustes que eu já fiz no ventilador mecânico, a despeito de já ter uma ventilação, estratégia ventilatória protetora, de já ter feito uma titulação adequada de PIP, mesmo assim meu doente continua com a relação PF abaixo de 150. Então, tenho, sim, indicação de pronar. Pronar com a relação maior do que 50, não indico, porque o doente que tem uma relação aí maior do que 150, ele já está recrutado. Outra coisa que a gente tem que acabar um pouquinho é com a história de que prona recruta. Na realidade, prona não recruta. Prona redistribui fluxo sanguíneo, diminui shunt e homogeniza o gradiente de pressão transpulmonar. Então, você tem um strain menor. Com isso, você evita mais a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Né? E talvez isso sim tenha impacto na mortalidade. Melhora a oxigenação, diminui o shunt, homogeniza o pulmão, basicamente. Mas isso não é uma manobra de recrutamento. Ok? Então, basicamente é isso. Usar a prona quando a relação é menor do que 150. Por quanto tempo? No mínimo 16 horas. Tem alguns guidelines falando 12 a 16.
O Proserva leva em conta 16 horas. Eu sigo a linha do Proserva. Então, no mínimo 16 horas. Retornar supino muito precocemente pode levar a teletrauma. Certo? Então, isso é o que a gente tem que fazer nesses pacientes. E, assim, também, quando a gente fala em prona precoce, não é a prona do cara lá acordado, mas prona precoce, se eu trabalhei o meu paciente as primeiras 12, 24 horas, ajustei, titulei PIP, e nesse intervalo ele ainda continua saturando, ele ainda continua com a relação PF abaixo de 150, eu já tenho indicação de pronar. A gente sabe que da mesma forma que a manobra de recrutamento, à medida que os dias passam, a manobra perde eficácia. Então, acho que ali a minha janela de tempo nas primeiras 24 horas é uma janela adequada. Eu acho que a gente tem que talvez perder um pouquinho, e eu acho que a condução dos casos do paciente com Covid tem mostrado isso pra gente, a gente tem que perder um pouquinho essa ansiedade de já querer mexer no parâmetro ventilatório. Né? Eu acho que a gente tem visto, principalmente quando estourou essa questão do manejo ventilatório na síndrome do desconforto, todo mundo queria recrutar, todo mundo queria titular PIP, todo mundo queria fazer PIP decremental, e tanto que todo mundo mandava pergunta pra gente, como eu mexo no ventilador, como eu mexo no ventilador, e a gente sempre fala assim, tá, mas como tá o doente? Né? Como que tá a resposta clínica do seu doente? Né? Então, eu acho que o Prono vem para poder tirar um pouco essa nossa ansiedade de já querer ir logo direto no ventilador. Né? Pegando ainda essa questão da Prono, o pessoal tem perguntado aqui sobre manobra de RCP, paciente Prono. Isso aí já está bem delimitado pela American Heart, né? Se o doente fizer uma parada cardiorrespiratória pronado, você não precisa retornar esse doente a supino. A manobra de ressuscitação pode ser feita tranquilamente em posição prona, com as mãos posicionadas ali na região interescapular, e o paciente conectado no ventilador mecânico. Já está bem delimitado, tá? E aí, obviamente, se você puder colocar uma prancha, da mesma forma que a gente faz em supino por baixo do paciente para facilitar, ótimo, coloca, faz a manobra, mas não há necessidade de supinar o paciente. Beleza, gente. Então, respondendo que eu acho que tem umas 15 pessoas que perguntaram aqui dessa questão da PCR em prona. Uma outra coisa que o pessoal tem falado aqui sobre a questão de... Deixa eu ver aqui... Eu vejo muito aí titulação de PIP, né? Isso. Vamos lá. Bom, primeira coisa. Deixa eu só responder aqui, acho que G. Silvério, né? Não precisa ser PIP 0, tá? Na RCP. Os estudos não mostram diferença importante do ponto de vista hemodinâmico entre uma PIP de 5 e uma PIP de 0. Então, não necessariamente você tem que zerar a PIP. Alguém criou um guidelines com PIP 0 e as pessoas reproduziram. Mas se você olhar, por exemplo, no protocolo do HC da USP, a recomendação é PIP 5, certo? Então, não há necessidade de zerar a PIP. Bom, quanto à titulação da PIP, esse é um grande problema. Veja só. Se você pegar o guideline da OMS, Sepsis Survive Sepsis, enfim, e outros guidelines falam muito da PIP Table. Qual é o problema da PIP Table? A PIP Table foi uma tabela criada empiricamente por experts para ser usada inicialmente no ARMA Trial, ARDSNET de 2000. Então, ela não tem um cunho, como é que a gente pode dizer, matemático. Foram pessoas, experts, se reuniram e disseram, olha, vamos construir uma tabela e a gente fala assim, ó, se a gente der um PIP de tanto, a gente dá um FO2 de tanto, e a coisa foi surgindo. É uma tabela que veio de um consenso de experts. Mas ela foi adaptada para um quadro de SARA típica, onde você tem baixa complacência, muitas áreas de shunt, enfim. Na primeira fase da doença pulmonar por Covid, né, que Gattinoni chamou de fenótipo L, se a gente, como esse doente tem uma hipoxemia profunda, se a gente ajustar, mesmo que nós ajustemos pela tabela de baixo PIP do ARDSNET, é muito comum você pegar esses doentes com uma saturação de muito baixa, em torno de 80%, tá? Com FO2 elevada.
Então, a gente pega, às vezes, doente que necessita de FO2 de 80%, 90% e até 100%. Se você pegar um doente que tem um FO2 entre 80% e 90% e for ajustar pela tabela de PIP baixo do Ordnet, você vai dar para esse doente uma PIP aí que vai variar entre 14 e 18. 14 e 18 num pulmão com a complacência normal, você tende a sobredistendê-lo. É uma PIP elevada. E aí você causa mais alterações hemodinâmicas e você eleva substancialmente, por exemplo, a pressão. Você sobredistende esse pulmão. Driving pressure, pressão do platô pode ir lá para cima. E aí, em São Paulo, aí no pessoal, acho que o pessoal do HC, fez uma adaptação dessa tabela. Pensando nisso, criou uma tabela com PIPs ainda mais baixos do que a PIP do Low PIP ARSNet. Só que tem um problema. Quando a doença muda para uma SARA tradicional, aquela PIP agora pode ficar muito baixa. E aí você vai ver lá que um doente com 100% de FO2, eles colocam de 14 a 24 de PIP. 14 a 24 é um hiato muito largo. Eu estou olhando somente a oxigenação sem observar o que vai acontecer na mecânica ventilatória desse doente. Então, eu estou perseguindo unicamente a oxigenação. Mas eu posso estar sobredistendendo esse pulmão. E eu não estou vendo isso. Então, assim, por que se elegeu a PIP Table? Porque dentro de uma pandemia, é muito mais fácil você estar com uma tabelinha do que você estar calculando mecânica respiratória de todos os doentes. Né? É mais prático. E aí, veja, não é que eu diga que a PIP Table não vale nada. Né? Que as pessoas costumam fazer extremos. Não, não é isso. Você pode usar sim PIP Table. Desde que você monitorize o impacto do ajuste de PIP, não só na oxigenação, mas também na mecânica ventilatória, na mecânica respiratória do doente. Então, se eu ajustei uma determinada PIP para conseguir uma determinada saturação, mas isso elevou o meu platô e minha driving pressure a níveis não protetores, eu não vou poder continuar usando aquela PIP. Ela sobredistendeu o meu pulmão. Então, não posso focar exclusivamente na oxigenação e esquecer da mecânica respiratória. Posso fazer PIP decremental? Pode. Pode. Né? Mas o CEP Survive CEP, se troca os nomes. A OMS diz, olha, não faz recrutamento incremental. Mas por quê? Porque estão baseados no ART. O ART é recrutamento máximo, e a gente acha que realmente recrutamento máximo, principalmente nesses doentes, não é uma coisa boa. Mas a gente pode fazer uma manobra incremental a níveis submáximos. Não necessariamente, e eu basicamente nunca usei manobra de recrutamento máximo a nível de 45 de PIP, mesmo antes do ART, nunca gostei. Mas a gente pode usar níveis submáximos. Uma manobra de homogeneização inicial, seguida de uma titulação de PIP decremental, pode ser usada. Ok? Eu tenho uma frase que eu sempre uso. Eu costumo dizer que, olha, qualquer método é melhor do que nenhum método. Não tem um padrão ouro. Não há um padrão ouro. Talvez o melhor método para ajustar PIP seja o método de imagem. A tomografia computadorizada, a tomografia de impedância elétrica, mas isso não é factível para a maioria dos serviços. Então, eu uso um método que seja adequado para a minha equipe, para o momento, para a expertise, enfim. Mas eu tenho que usar algum método. Perdão. O que não dá é para ficar aquele empirismo de alguém sobe a PIP, alguém desce a PIP, alguém sobe de novo e alguém desce, porque aí sim você vai lesionar esse pulmão. Tá? Então, escolha um método. Qualquer um. E eu acho que, principalmente, além de escolher um método, você ter isso dentro do protocolo da sua instituição. Né? A gente vem falando muito sobre a questão de que ventilação mecânica não é videogame, que cada um fliperama, que cada um joga do seu jeito. Tem gente que joga com o botão mais controlado, tem gente que joga esfregando todos os botões. Né? A gente sabe que isso para o paciente é muito deletério, essa falta de padrão do manejo ventilatório. Né? Então, o ideal, gente, óbvio que agora talvez esse não seja o principal
momento para se fazer isso, ou até acho que esse talvez seja a desculpa que muitos precisariam para poder fazer isso. Parem, organizem o serviço, organizem os protocolos, organizem. Ah, não, a gente vai usar essa metodologia de PIP. Estabeleçam isso para o serviço. Hoje a gente tem as vias digitais para poder fazer treinamento. Faz uma reunião com a sua equipe, gente. A partir de agora a gente vai usar isso daqui nesse modelo. Instituam isso dentro do serviço de vocês. Eu acho que isso é extremamente importante. Vi aqui o pessoal perguntando o que é primordial em atendimento com o paciente em ar ambiente. Eu vou me concentrar mais nas perguntas para o professor Ângelo da questão da ventilação, até porque a gente só tem 1 hora para falar, mas quem quiser, e já respondendo também pessoas que perguntaram se a live vai ficar disponível, no nosso canal do YouTube, só coloca lá, Fisioterapia Campos. Se inscrevam, porque a gente vai colocar todas as lives que a gente fez ao longo desse mês lá na íntegra para vocês, tá bom? E lá tem uma live que eu fiz com o professor Matheus Esquivel, onde a gente fala de estratificação de pacientes, qual paciente escolher em hospitais de campanha. Então a gente aborda muito esses temas lá. Então acessem que tem 1 hora lá de conversa sobre esse tema, tá bom? Professor, pegando agora um pouquinho a questão das estratégias ventilatórias propriamente dito, né? Principalmente a gente já falou um pouquinho sobre ventilação protetora, tentar manter uma ventilação dentro de o mínimo, né, de pressão possível para que você consiga distender esse pulmão. A gente já falou sobre a preocupação com driving pressure, a gente já falou um pouquinho sobre PIP, mas no geral, se a gente fosse pensar em características desse pulmão e estratégias ventilatórias, como que a gente poderia dar um norte para isso? Bom, vamos lá. Como você falou, o modo ventilatório, ele é um modo que a equipe saiba gerenciar melhor. Eu tenho, e isso é particular meu, eu tenho uma afinidade muito grande de ventilar esses doentes inicialmente, é modo VCV. Para mim, com o doente passivo, nessa fase, normalmente a gente está usando bloqueador neuromuscular, ou a gente está em sedação full, ou seja, o doente está passivo no ventilador, eu consigo gerenciar melhor a mecânica ventilatória em V do que em PCV. Tá? Mas isso é uma opção minha. E aí, como você bem falou, cada equipe tem o seu protocolo, siga o seu protocolo. Ok? Mas tenham expertise em gerenciar o modo. Esse é o grande problema. Porque o que eu vejo muito? A gente tem que entender, de novo, a fisiologia da coisa. Primeiro é saber quem é driving pressure. Driving pressure é a relação entre volume corrente e a complacência estática do sistema respiratório. Se a gente pegar por fórmula, ΔP é igual ao volume sobre complacência. O que isso quer dizer? Que a driving pressure é inversamente proporcional à complacência. Quando a complacência diminui, a driving pressure aumenta e vice-versa. Desde que eu mantenha o volume constante. Eu só posso linkar driving pressure e complacência se o volume for constante. E por que eu falo isso, Paulo? Porque às vezes eu vejo as pessoas fazerem o seguinte: olha, eu vou jogar para VCV, vou calcular a mecânica respiratória e depois eu volto para P. Se o volume que você usou em V para fazer o cálculo não for o mesmo que você usar em P, esse teu cálculo não adiantou muito. Não se esse teu cálculo embasar ajuste do aparelho. Se você fazer um cálculo simplesmente para avaliar complacência do doente, enfim, como é que está a mecânica, tudo bem. Mas se for um cálculo para embasar o teu ajuste e o volume corrente não for o mesmo, isso não vai te adiantar. Tá? Esse é o grande problema. E a gente sabe que um dos problemas do PCV é que o volume corrente varia, e varia às vezes muito. Ele varia com o aumento da variação de resistência e a variação de complacência. Então, imagina que aquele doente, no qual você ajustou um delta de 12 e está te entregando um volume de 6 ml por quilograma agora, daqui a 15 minutos,
Se ele começar a aumentar a quantidade de secreção e aumentar a resistência, esse volume corrente não é mais o mesmo. Ele diminuiu. Tá? Então, o recado é o seguinte: você quer ventilar em P? Ótimo. Mas você vai ter que monitorizar muito de perto o volume corrente. Tá? Então, você tem que estar... Não adianta você deixar isso, é muito comum de ver, Paulo. As pessoas ajustam um delta de pressão e o doente passa 24 horas com o mesmo delta de pressão. O mesmo. Nesse momento, o volume corrente dele já flutuou bastante. Ele não é mais o mesmo. Então, eu tenho que fazer uma monitorização constante desse volume corrente. Essa é a responsabilidade de quem ventila em P, de manter um volume corrente adequado. Tá? Esse é o X, talvez seja o X da questão. O outro é a confusão que as pessoas fazem da pressão inspiratória acima da PIP com o driving pressure. Aquela pressão que você ajusta no aparelho, que é pressão acima da PIP, nem sempre é driving pressure. Eu só considero aquela pressão acima da PIP como driving pressure se eu tenho equilíbrio entre a pressão da via aérea e a pressão alveolar. Ou seja, se o fluxo inspiratório zera, se eu dei tempo suficiente para que o fluxo inspiratório chegue a zero. Em pacientes com a resistência aumentada, isso nem sempre é possível. Então, não adianta. Você vai ter que, quer ver pressão de platô em PCV, você vai ter que fazer a pausa inspiratóriazinha mesmo. Tá? É o melhor método. Então, ou em P ou em V, o que eu vou considerar a estratégia ventilatória protetora é volume 6 ml por quilo de peso ideal. Esse volume ele deve ser ajustado ao pulmão funcional, cujo melhor correspondente é a driving pressure. Como é que é isso? Bom, se eu estiver dando 6 ml e minha driving pressure tiver 18, 19, o volume é excessivo. Eu vou ter que baixar esse volume. Tá? Então, a driving pressure é o melhor correspondente do tamanho do pulmão funcional. E aí a gente ajusta o volume pela driving pressure. Inicialmente pelo peso ideal, mas ele tem que ser ajustado a partir do platô e da driving pressure. Manter essa driving pressure menor do que 15, manter a pressão de platô menor do que 30. Esses são os pontos fundamentais de uma estratégia protetora. Tá? Modos ventilatórios avançados, olha, eu vou te falar, talvez esse não seja o momento. Eu acho engraçado porque, assim, teve uma pessoa que chegou no meu direct e botou: é um absurdo que você não fala de APRV. Aí eu falei: mas você sabe ventilar em APRV? Sei ventilar em APRV. Você conhece o método Abache? O que é isso? Você não sabe ventilar em APRV. Né? A APRV é um método extremamente perigoso quando não se tem expertise em lidar com ele. Extremamente perigoso. Tá? Então, assim, não dá para, nesse momento, tentar estar olhando... eu vi na internet que fulano disse que é bom ventilar em APRV, eu vou me meter. Não é o momento de fazer isso. Faça, vamos para um tradicional, faça o feijão com arroz, mas faça o feijão com arroz bem feito. É melhor do que você está tentando cozinhar estrogonofe, fazer aí uma comida extraordinária se você não é chefe de cozinha. Professor, eu sempre dou um exemplo nas aulas que eu falo o seguinte: é muito mais fácil para você, muito mais rápido para você chegar daqui, por exemplo, eu sou aqui em Campinas, a São Paulo, num carro de Fórmula 1. A chance de você chegar lá muito mais rápido do que você indo num Gol é muito maior. Só que você tem competência para dirigir esse carro de Fórmula 1? Então, talvez essa tentativa de chegar mais rápido não vai te levar a lugar nenhum. Modo ventilatório avançado é para quem entende de ventilação avançada, e eu sempre falo, e quem entende muito de fisiologia respiratória e biomecânica respiratória avançada. Né? Não é simplesmente, o carro é mais rápido, então vamos lá, vamos com esse daqui. Calma, mas fulano falou que os resultados são bons. São bons porque ele tem expertise em utilizar aquilo ali. Isso, né? Então, exatamente. a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. Não é o modo que vai salvar ninguém, é a forma que você gerencia o modo. Não é isso? Esse é o conceito básico. Paulo, eu só vi uma pergunta aí, se você me permite, eu vou responder. Claro.
qual é o tempo de pausa para avaliar driving pressure? Olha, você pegar a maioria dos estudos, usou de meio a 1 segundo. Por quê? Quando a gente fala de driving pressure, a gente está falando do strain dinâmico, da deformação dinâmica do pulmão. E a gente quer ver, na realidade, qual é o máximo de pressão que foi aplicado ao alvéolo. Se eu der uma pausa muito longa, se vocês observarem, principalmente quando o pulmão é bastante heterogêneo, vocês vão ver que, numa pausa longa, a pressão de platô ela vai caindo, apesar de não haver variação de volume. Aí você pode perguntar, bom, mas se o volume não varia, como é que a pressão vai variar? Isso é uma coisa que nós chamamos stress relaxation, ou o relaxamento do estresse pulmonar. O que é isso? É que nesse momento de pausa, eu vou tendo a distribuição de volume entre unidades com constantes de tempos diferentes. E tem também o chamado efeito Pendeloft. Eu vou fazer uma analogia bem tosca, mas para vocês entenderem, é assim, olha, imagina que você pega uma carroça e joga um monte de melancia. E elas ficam desorganizadas. E aí você sai andando com a carroça e essas melancias elas vão se encaixando. Então, é mais ou menos isso. No momento da pausa, esse volume vai se redistribuindo. E isso faz com que a pressão de platô caia. Quando você dá uma pausa de 5 segundos, você vai observar lá no final, não é a máxima pressão aplicada ao alvéolo, mas a pressão após o relaxamento do estresse pulmonar, que considera a distribuição de volume entre as unidades alveolares de tamanho diferente. E isso não é importante para a gente. O que é importante é a máxima pressão aplicada ao alvéolo, porque é esse strain dinâmico que produz a lesão pulmonar induzida pela ventilação. Então, assim, embora isso seja realmente uma discussão muito grande na academia, a maioria dos trabalhos, se você pegar e se você fizer um levantamento, usaram tempos inspiratórios que variaram, pausas expiratórias, perdão, entre meio e 1 segundo, tá? Legal. Bom, a gente já está entrando já quase na fase final da live, que a gente está já com 47 minutos. Então, anda rápido, hein? Voa. Eu falo que a gente entra numa cápsula do tempo e voa o horário. Vamos pensando então na progressão desse doente, vamos falar um pouquinho. Eu vi que algumas pessoas perguntaram de traqueostomia, né? Quando que é indicado, se é indicado a traqueostomia precoce. Os estudos mostram que não tem o porquê você traqueostomizar precoce esse paciente, né? Principalmente porque a maioria dos pacientes que vão para a ventilação vão sair da ventilação dentro de um tempo que não necessitaria dessa traque precoce. E queria passar para o professor a questão do desmame. Na verdade, antes de chegar no desmame, vamos falar um pouquinho da progressão desse paciente. A gente já falou da questão que no primeiro momento esse paciente ele vai ter uma complacência que beira quase que o normal, né? E aí ele tende a ficar com esse pulmão com uma complacência menor, e aí as nossas estratégias ventilatórias têm que respeitar essa mudança de complacência. E aí pensando nesse paciente onde eu já pronei, já consegui estabilizá-lo e agora ele apresenta uma melhora desse quadro. Como que a gente progride isso até chegar nesse desmame? Vamos lá. Vou tentar ser rápido para a gente aproveitar aqui, tá? Então, ó, primeira coisa é que eu tenho que ser muito criterioso para mexer na PIP. A gente tem visto que quando essa PIP, principalmente na fase H, no fenótipo H, quando essa PIP se a gente baixa essa PIP muito abruptamente, esse doente afunda e afunda mesmo. Então a gente tem que ter muito critério. Qual é o critério? Bom, se a relação PF se mantém acima de 200 por pelo menos 24 horas, é o momento de se pensar fazer o desmame da PIP. Tá? Então, olha, eu tenho um doente que há 24 horas está com a relação PF acima de 200. Show, vamos desmamar a PIP. Existem vários protocolos. Eu vou te falar do meu, que funciona aqui no meu serviço. Então, vamos lá. Se o doente permanece acima de 200, a gente vai baixar 2 centímetros de água de PIP a cada 8 horas. Poxa, Ângelo, mas 8 horas não é muito? Não. Eu preciso desse tempo para fazer uma avaliação adequada. Não tem pressa, não tem por que ter pressa com esse doente. Se após 8 horas ele consegue manter a relação PF acima de 200, eu baixo mais 2 centímetros de água. Ao contrário,
Se ao baixar 2 centímetros d'água, a relação PF afundou abaixo de 200, eu volto para a PIP imediatamente anterior. Tá? Então, o que me guia é a relação PF. E eu vou nesse par e passo, até chegar numa PIP de 10, com uma FO2 menor do que 60%. Se o doente consegue manter uma relação PF acima de 200, com uma PIP de 10, um FO2 menor do que 60%, nós já pensamos em jogar esse paciente para um modo espontâneo, para PSV. Certo? Então, vamos fazer um trial em PSV. Vamos ver como esse paciente fica em PSV. É aquele momento de começar a dar uma baixada na sedação, deixar o doente começar a participar da ventilação no modo PSV. O que é importante nesse momento? Avaliar o grau de esforço desse doente. Isso pode ser feito por P01. A maioria dos ventiladores tem isso. Então, um doente que tem aí uma P01 maior do que 3,5, ele tem um esforço excessivo e talvez não seja adequado, ele precisa de aumentar a sedação. Ou um doente começa a fazer muita assincronia. O doente começa a fazer duplo disparo, o doente está totalmente assincrônico, fazendo volumes correntes muito altos, enfim. Então, esse é o doente que não consegue ficar no modo espontâneo. Tem 2 caminhos. Ou a gente aumenta a sedação para diminuir essa intensidade do esforço, e se acontecer ele diminuir a intensidade, a gente conseguir manter em PSV, ótimo. Em outros casos, infelizmente, ele tem que voltar para o modo controlado. Mas eu não posso permitir esse esforço respiratório exacerbado. Ao contrário, o doente está bem, sem assincronias, esforço adequado, fazendo volume corrente bom em PS, segue o rito de um desmame normal, como seria com qualquer outro paciente. Né? Vou abaixando o suporte, faço um trial. E aí a literatura é vasta. O meu guidelines, o TRE é feito em CPAP. Eu não faço em PSV, por quê? Porque esse doente a gente tem que ser muito criterioso. Não é aquele doente que a gente estuba, opa, corre o risco de falhar e voltar para o tubo. Né? Então eu tenho que ser um pouco mais criterioso e muitas vezes a pressão de suporte mascara a condição do doente sem o tubo. Então a gente faz um trial em CPAP. Quanto tempo? Para mim, 30 minutos é suficiente. A guidelines com 1 hora. De novo, guidelines não, protocolos com 1 hora. De novo, é uma questão do serviço. Tá? O meu são 30 minutos. 30 minutos, ok? Estuba. Aí já antecipando, que as pessoas iriam perguntar, como eu vou estubar esse paciente? Aí eu boto um plástico por cima, eu boto um doente dentro de uma bolha, o que eu faço? Não há evidência de que isso seja bom ou ruim. Qualquer coisa que a gente fizer vai ser baseada no empirismo. Não há nenhum trabalho dizendo que você se contamina menos se você jogar um plástico por cima do paciente. Isso é baseado numa resolução intuitiva. A gente intui que fazendo dessa forma eu estou mais protegido, mas eu não sei se é verdade. Então, em tese, faça o que você tem que achar que deve fazer, mas puxa o tubo. Né? Aí, eu já vi gente dizendo assim, olha, eu já vi dizer que o paciente passa 14 a 20 dias em ventilação mecânica. Aí você termina condenando seu paciente a ficar 14, 20 dias de ventilação mecânica, quando alguns pacientes com 7 dias estão sendo estubados. A gente já viu o caso desse, né? Caso famoso aí, um repórter da Globo no Piauí, foi estubado com 7 dias, o cara estava bem. Então não dá, de novo, gente, olha, é o que o Paulo já falou que eu vou repetir. É uma avaliação individualizada e uma avaliação baseada na progressão adequada do doente. Não é no que a literatura diz que o doente tem que ficar tantos dias que você vai ficar. Basicamente isso, tá? Tem tempo adequado de traqueostomia? Não. A gente sabe que nem para os nossos doentes não tem. O tempo é meio cirurgião dependente, né? É o tempo que o cirurgião diz que é adequado para fazer a traqueostomia. Então, não tem. Ontem mesmo eu estava vendo um caso de um colega norte-americano que estubou o doente com 21 dias. E o doente foi estubado com sucesso. Então, assim, esses pacientes a gente pode sim prolongar. Não tem por que tá pensando em fazer traqueostomia precoce ou não. Deixa o doente quieto, deixa o doente evoluir. Gerencie adequadamente a ventilação mecânica. Não agrida esse pulmão. Faça uma avaliação individualizada e espere o comportamento da doença. Lembrem-se, ventilação mecânica não é remédio para a doença. Ventilação mecânica é suporte de vida. Vai tratar a doença, a própria condição imunológica, né? Ou algumas drogas se realmente fizerem efeito, que a gente também não sabe. Mas uma ventilação mecânica mal gerenciada contribui para a morte. Então, gerencie bem e aguarde o curso da doença. Basicamente isso.
Eu falo muito para os alunos que assim, a ventilação mecânica não resolve o problema do paciente, a ventilação mecânica não deixa o plano do paciente piorar, né? Isso. Então, a gente, e de novo, eu acho que até o professor Rodolfo Pereira, que está acompanhando a gente aqui na live, também falou isso. Mais do que nunca a gente tem que ter calma, mais do que nunca a gente tem que ter tranquilidade na hora de conduzir esse doente. Esse doente não Sim. é aquele doente que você estuba de qualquer jeito. Ah, vou Não. estudar antes de não. Você tem que. Na verdade, eu acho que isso gera uma reflexão para nós como um todo, né? Como dentro da área do intensivismo. A gente tem que fazer as coisas com critério, a gente tem que fazer as coisas principalmente avaliando que cenário que eu posso ter pós essa tomada de conduta. Não vou fazer e depois eu vejo o que acontece. Né? Eu vejo muito isso com recrutamento, vejo muito isso com prona. Vamos pronar e vamos ver como o paciente fica. Né? Eu É. acho que esse cenário do Covid veio mostrar para a gente que não dá para a gente sair no empirismo, no Não. vamos pagar para ver, né? Alguma... Infelizmente a gente tem visto muito serviço pagando para ver com óbito. Né? Isso. Algumas, Paulo, eu acho que é assim, a máxima é, algumas pessoas vão descobrir que ventilar um paciente é muito mais do que ter uma boa gasometria e um pulmão expandindo, né? Vão descobrir isso da Exatamente. pior forma, mas vão descobrir, tá? Então, é justamente isso. O Covid põe a expertise à prova. Basicamente, o que vai acontecer. E aí a gente vai conseguir diferenciar quem realmente sabe de quem realmente não sabe. E foi até uma coisa que eu conversei tanto com o Xavier como com o Matheus nas lives anteriores, que essa nossa preocupação dessa entrada de profissionais que estão tendo nesses hospitais, que mostrou o quanto esses hospitais não tinham um número adequado de profissionais, né? Porque não houve aumento de leitos na maioria deles, né? Então, tiveram que correr atrás desse prejuízo. Então, gente, o recado, e já puxando aí para os últimos 3 minutos da live, se atualizem, né? Eu acho que a maioria das instituições percebeu a necessidade, nós percebemos a necessidade de que muitos profissionais precisavam se atualizar. Eu acho que agora é o momento de todo mundo fazer o máximo que puder. Nós, como instituição de ensino, entendemos que levar conhecimento, levar informação séria, informação segura é o nosso papel e é o que a gente tem tentado fazer ao longo de todo esse mês. Então, se atualizem, estudem, tá com dúvida, vai numa pessoa mais experiente, vai numa pessoa com mais tempo de unidade de terapia intensiva, enfim, não saiam tentando ser heróis aí na forma empírica, tá bom? Professor, obrigado pela participação, já vou agradecer todo mundo que participou. Lembrando que a live vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, então se inscrevam lá para vocês receberem a notificação assim que a gente disponibilizar. E, Ângelo, te espero aqui em Campinas para o seu Julho a curso gente está aí. Né? em julho. Julho, se Deus quiser, a gente está aí. Gente, Em muito julho, obrigado né? a todos. Paulo, um abraço na Simone. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? Essa parceria muito boa que a gente sempre tem feito. Todas as pessoas que participaram, meu muitíssimo obrigado. Dizer que amanhã, 20 horas, a gente vai ter uma live lá também no meu perfil. Eu e o professor Marcelo Alcântara de Holanda, né? O professor Marcelo médico da AMIB. A gente vai ter uma discussão bem legal também. Então, participem. E qualquer coisa, eu estou sempre lá no perfil. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, Paulo. Imagina. Mas, assim, é gostoso. É gostoso a gente fazer o que a gente gosta. Muito obrigado. Sim. E é bom ver as pessoas querendo informação. Eu falo que para nós essa é a maior recompensa e que vale a gente estar aqui quase 10 horas da noite levando informação para esse pessoal. Gente, obrigado mais uma vez, uma ótima noite para vocês e nos vemos amanhã aqui na live também. Amanhã estou deixa eu lembrar, com a professora Monique falando de integração sensorial e sexta-feira com o professor Rogério Abe falando sobre dilemas e problemas do cuidados paliativos em épocas de pandemia. Ângelo, obrigado mais uma vez, um Valeu, um abraço abraço. da família e também um abraço no Pedrão. Tá, joia. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.